Quem que tá online aí? Brenner, Marivalda, Gisele, o Jonatas, o Jordan, a Sara e o William Rafael. E aí, vocês gostaram da reflexão aí que a gente fez antes de começar a aula? Olha aí, ó. O Marivaldo gosta dessas reflexões aí. O Jordan, tá? Então, olha só, fases da licitação. Não dá de falar das fases sem saber antes quem conduz as fases. Quem conduz as fases? Está aqui quem conduz, ó. Uma comissão de licitação. Tem que conhecer sobre a comissão de licitação. A comissão de licitação é responsável por conduzir a grande maioria das fases. A comissão de licitação só não é responsável pelas últimas fases. As últimas fases são as fases de homologação e adjudicação. São as últimas fases. Homologação e adjudicação são as duas últimas fases da licitação. Aí a comissão de licitação aqui já não faz esse trabalho de homologar, de adjudicar. Esse trabalho já não é feito aqui pela essa comissão de licitação da Lei 8.666. Tá? Mas todo o resto do trabalho, desde a publicação do edital, desde a elaboração interna do edital, tem comissão de licitação trabalhando. Então, a gente precisa conhecer o trabalho da comissão, a gente precisa conhecer como a comissão é formada e o que ela faz. Aí depois a gente vai ver as fases, aí eu vou te mostrar até onde trabalha cada comissão. Tem comissão que trabalha e entrega os trabalhos na hora de homologar. E tem comissão que trabalha, tá? E faz a adjudicação e só não participa da última fase. Tá? Então, a gente vai ver todas essas coisas. Primeiro, a gente tem que conhecer a comissão. Tem duas comissões para a gente conhecer. Tem a comissão da Lei 8.666 de 93, e tem a comissão, também tem a comissão da Lei do Pregão. É diferente. Então, uma coisa é a comissão da concorrência, da tomada de preços, do convite, que são modalidades da Lei 8.666. Outra coisa é a comissão do pregão. Pregão já é a Lei 10.520 de 2002. Então, lá no pregão, eu tenho o pregoeiro com uma equipe de apoio. Na Lei 8.666, quando for concorrência, quando for tomada de preços, quando for convite, quando for concurso, quando for leilão. Na Lei 8.666, tá? Com a exceção do leilão, porque no leilão tem a figura do leiloeiro, né? Na Lei 8.666, concorrência, tomada de preços, convite, concurso, eu tenho a figura da comissão de licitação. Então, a gente já divide aí. Lei 8.666. Nessa lei, eu tenho a comissão de licitação. Lei do pregão. Na lei do pregão, 10.520, eu não chamo de comissão de licitação. Aqui na lei 10.520, que é a lei do pregão, que é outra modalidade de licitação com lei própria, aqui eu tenho a figura do pregoeiro. O pregoeiro até tem uma equipe de apoio, mas não é uma comissão. A equipe de apoio é para auxiliar o pregoeiro. O trabalho é do pregoeiro. Ele tem uma equipe de apoio para auxiliar ele. Então, aqui eu não tenho uma comissão. Eu tenho um só servidor, é o pregoeiro. Ele é responsável por conduzir as fases. A equipe de apoio é para auxiliar ele. E aqui não. Aqui na lei 8.666, concorrência, tomada de preços, convite, a responsabilidade não é de uma pessoa só. A responsabilidade é conjunta de toda a comissão. Se der errado, toda a comissão vai responder.
Lá no pregão, se der errado, quem responde é o pregoeiro. Ele é o responsável. A equipe de apoio é para auxiliar ele. Tá? Então, aqui na 8.666, eu tenho uma comissão. Concorrência, tomada de preços, convite, concurso. Lá na lei do pregão, eu tenho o pregoeiro. Aí já não é uma comissão, é um servidor só. Ele tem uma equipe de apoio, mas não é uma comissão. É ele sozinho, a equipe de apoio para ajudar ele. Então, tá entendido essas duas ideias diferentes? Que na lei 8.666 é de um jeito, na lei do pregão é de outro jeito. Na lei 8.666 eu tenho uma comissão, formada por vários membros. Na lei do pregão eu tenho um pregoeiro só. Em cada caso, a comissão ou o pregoeiro vai ser responsável por conduzir o procedimento. Alguém tem que receber as propostas. Alguém tem que classificar as propostas. Alguém tem que habilitar os licitantes. Alguém tem que conduzir esse processo. E aí, tá entendido que são duas ideias diferentes? Na 8.666, uma comissão de licitação. No pregão, um pregoeiro. Tá entendido essa ideia inicial? Tá, então olha só, a gente vai falar aqui da Lei 8.666 de 93. A gente vai falar da comissão de licitação. Aqui não vale para o pregão. O pregão tem a lei própria dele lá. Tá? Essa lei aqui, 8.666, ela só vale lá no pregão quando houver uma lacuna lá no pregão. Alguma situação que a lei do pregão não trouxe previsão, aí é possível usar subsidiariamente, no bom português coloquial, emprestar os artigos da Lei 8.666 para resolver um caso que lá no pregão ficou omisso. Então, como regra, 8.666 é uma coisa, pregão é outro. Mas lá no pregão, se houver algum caso que a lei não trouxe a solução, aí dá de usar a Lei 8.666 para resolver o problema lá no pregão. Tá? Que essa lei aqui é mais completa. Então, aqui na 8.666, eu falo em comissão de licitação. Começa assim, ó. Artigo 6º, define para mim. Artigo 6º da Lei 8.666. Para fins desta lei, considera-se. Item 16, comissão. O que é a comissão? A Lei 8.666 vai definir o que é a comissão. Comissão. Comissão pode ser permanente ou pode ser especial. Então, a gente vai trabalhar as duas. A comissão permanente e a especial. São duas comissões possíveis. A comissão permanente e especial. Ambas são criadas pela administração com a função de receber, olha as tarefas da comissão, seja ela especial, seja ela permanente. Receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento dos licitantes. Então, essa comissão, ela pode ser permanente, ela pode ser especial. Existe comissão permanente de licitação, eu acho que você já deve ter ouvido falar da CPL, Comissão Permanente de Licitação, mas também existem as comissões especiais de licitação. Tá? Essas comissões, a permanente e a especial, elas são responsáveis por receber, por examinar, por julgar todos os documentos e conduzir os procedimentos relativos, tá, dentro da licitação, que é justamente fazer o cadastro do licitante, habilitar o licitante, classificar a proposta do licitante, julgar a proposta do licitante. Esse trabalho de receber, analisar o documento e julgar a proposta de acordo com as regras do edital é um trabalho da comissão. Seja ela permanente, seja ela a comissão especial. Mais à frente a gente vai diferenciar as duas. Mas o trabalho é esse. É para receber, para examinar, é para julgar, é para cadastrar os licitantes. Perceba que a comissão não homologa o resultado da licitação. Esse não é um trabalho da comissão, é um trabalho da autoridade competente. Essa autoridade competente, ela é responsável por essa aquisição que está sendo feita. Essa autoridade competente, ela é superior, ela é chefe dessa comissão.
Entendeu? Então, tem uma autoridade competente que homologa o trabalho dessa comissão. Essa autoridade competente homologa, ela faz a adjudicação, são as fases finais do procedimento. Então, a comissão, ela não homologa e não faz a adjudicação. Quando a gente trabalha as fases, eu vou mostrar até onde a comissão trabalha. Só estou dando spoiler aqui. Artigo 51. Como é formada a comissão? Como é formada a comissão? A habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração do registro cadastral, o cancelamento do registro cadastral, as propostas, elas serão processadas e julgadas por comissão permanente ou especial. Mais uma vez, a lei veio trazer o papel da comissão. Olha o papel da comissão: habilitar os licitantes, fazer inscrição em registro cadastral dos licitantes. Lembra que tem licitação que tem que ser cadastrado? Lá na tomada de preços tem que ser cadastrado, né? Lembra que tem que ser cadastrado para participar da tomada de preços? É a comissão que faz o cadastro. A sua alteração ou cancelamento desse registro cadastral, processar e julgar as propostas, tudo isso é papel da comissão, seja permanente, seja especial. E essa comissão, seja ela permanente ou seja ela especial, como ela é composta? Agora vem os itens de prova. Agora aqui é de prova, hein? É isso que vai perguntar na tua prova aqui. Então, bora frisar aqui. Como é composta a comissão de licitação? Seja da concorrência, seja da tomada de preços, seja do convite. Como é composta a comissão de licitação? Ela é composta assim, ó. Ela tem, no mínimo, 3 membros. Não quer dizer que ela vai ter só 3 membros. Quer dizer que ela tem que ter, no mínimo, 3. Não pode ter 2 membros, não pode ter 1. Como regra, tem que ter pelo menos 3. Pode ter 4, pode ter 5. Tá? Então, cuidado, não são 3 membros, são no mínimo 3. É diferente. Tá? Então, tem que ter no mínimo 3. Pode ter comissão de licitação com 5 membros. O certo é que desses, no mínimo 3, tá? Vamos dizer que só tenha 3, mas vamos dizer que tenha 5, tanto faz. Desses, seja 3, seja 4, seja 5, desses, pelo menos 2 tem que ser servidor qualificado, pertencente aos quadros permanentes do órgão que vai promover a licitação. O que é um servidor permanente do órgão? É um servidor concursado, é um servidor efetivo. Então, se eu fizer uma comissão de licitação e quiser botar 3 membros, eu posso? Posso, porque eu estou cumprindo o mínimo. Mas quando eu cumprir esse mínimo de 3, pelo menos 2 tem que ser servidor permanente do órgão. E tem que ser qualificado também, né? Qualificado é porque fez algum curso lá que a administração ofereceu para qualificar ele. E o outro? Se eu tenho que ter pelo menos 2 qualificados e permanentes do órgão. E o terceiro, já que eu só tenho 3? O terceiro pode ser um cargo comissionado, por exemplo. Ele não é permanente do órgão. Entendeu? Então, 2 regras para formar a comissão. Tem que ser pelo menos 3 membros e pelo menos 2 desses 3, pelo menos 2, tem que ser servidor permanente do órgão. Tem que ser servidor concursado, servidor efetivo do órgão. E ele também tem que ser, e eles 2 também têm que ser qualificados. Qualificados é porque eles fizeram um curso de qualificação. Seja um curso que a administração ofereceu, seja um curso que eles mesmos fizeram. Ou seja, eles têm conhecimento, eles têm cursos na área de licitação. Tá? Então, eu não estou te dizendo que toda a comissão tem 3 membros. Eu estou te dizendo que toda a comissão tem pelo menos 3. Pode ter 5, pode ter 6. Tá? Eu não estou te dizendo que sempre 2 servidores serão permanentes. Eu estou dizendo que pelo menos 2 serão permanentes. Se quiser ter 4 membros e os 4 serem servidores permanentes, está cumprindo as 2 regras. A minha comissão tem 4 membros. Os 4 são servidores qualificados e permanentes do órgão. Então, pronto, eu cumpri a regra. Porque eu tenho pelo menos 3 membros e eu tenho pelo menos 2 permanentes e qualificados. Eu cumpri a regra. Entenderam a regra do pelo menos? No mínimo. Não vai pensar que é só 3 servidores
que é sempre só 3, e que é sempre só 2 qualificados e permanentes. Não, é pelo menos. Vocês entenderam a ideia do pelo menos aí? No mínimo, pelo menos, no mínimo. Pode ter mais, mas no mínimo é 3. Pode ter mais, mas no mínimo é 2 qualificados e permanentes. Vocês entenderam esse negócio aí de no mínimo? Eu tenho receio que vocês fiquem pensando que a comissão sempre tem só 3 membros. E que desses 3, sempre 2 devem ser permanentes. Não, é no mínimo. Então eu posso ter mais membros. Eu posso ter mais membros qualificados e permanentes. Eu posso ter mais de 3 e mais de 2. Eu só tenho que cumprir os mínimos. Vocês entenderam essa regra de no mínimo aí? Tá tranquilo esse negócio de no mínimo? Não vai pensando que é só 3 membros. E desses 3, 2 são qualificados e permanentes. Não, é no mínimo 3 membros e no mínimo 2 qualificados e permanentes. Agora vamos seguir. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Sempre tem as exceções, né? Agora eu vou te mostrar uma exceção. Porque eu te falei que é no mínimo 3 membros, né? Mas tem uma exceção. Tem exceção porque tem órgão que tem pouco servidor. Então não dá de eu destacar 3 servidores, no mínimo, para formar uma comissão de licitação. Não dá de eu destacar 3, porque eu não tenho 3. Porque se eu usar os 3, eu vou ficar com pouco servidor para fazer outras coisas. Então, existem casos excepcionais que a comissão vai ter menos de 3. Mas, como eu estou dizendo, é exceção, tem que cumprir as condições. Primeira condição é no caso do convite. Essa exceção, que a comissão vai ter menos de 3, só vale para o convite. E, além de ser o caso do convite, tem mais condições. Então, olha só. No caso do convite, a comissão de licitação, olha só, excepcionalmente, nas pequenas unidades administrativas e em face da exiguidade de pessoal disponível, a comissão, se for convite, se for uma pequena unidade administrativa e se tiver comprovadamente pouco servidor, o que é pouco servidor? Exiguidade de servidor disponível. Exiguidade é falta de servidor, é carência. Então, vamos lá. Se for convite, se for uma pequena unidade administrativa e se tiver com exiguidade de pessoal disponível, se tiver com carência de servidor, se juntar esses 3, aí eu entro numa exceção. Qual é a exceção? Tá aqui, ó. Excepcionalmente, eu entro numa exceção. Poderá ser substituída a comissão por um servidor formalmente designado pela autoridade competente. Então, qual é o nosso caso excepcional? É o seguinte: caso excepcional, a comissão poderá ser formada por um servidor só. Se for convite, se ao mesmo tempo for uma pequena unidade, se nessa unidade tiver pouco pessoal disponível. Exiguidade de pessoal quer dizer que tem pouco pessoal disponível. Se juntar esses 3, é possível que a comissão tenha um servidor só, formalmente designado pela autoridade competente. E é claro que esse servidor vai ter que ser permanente, né? Ficou implícito isso aí, né? E aí, vocês entenderam a exceção? Vocês entenderam a exceção? Tá tranquila a exceção, hein? Então, olha só. Se for concorrência, pode ter uma licitação na modalidade concorrência que a comissão tem um servidor só? Não.
Se for tomada de preços, pode existir uma tomada de preços que a comissão de licitação tem um servidor só? Não. Se for convite, pode, excepcionalmente, no convite, a comissão ter um servidor só? Pode. O convite, pode. Mas quais são as condições? Olha, as condições são tem que ser o convite, tem que ser uma pequena unidade administrativa e tem que provar exiguidade de pessoal disponível. Se for convite e não for uma pequena unidade, se for convite e tiver pessoal disponível, então vai ter que fazer a comissão normalmente, com 3 servidores no mínimo, sendo 2 permanentes no mínimo. Entendeu? Então, essa exceção de um servidor só vale para o convite. Isso se cumprir as condições. Se não cumprir, vai ter que fazer o convite normalmente, com uma comissão de, no mínimo, 3 servidores, sendo que 2, no mínimo, serão permanentes e qualificados do órgão. Vamos seguir. Vamos falar da responsabilidade dos membros. Quantos membros são na comissão? Em regra, a comissão normal, quando não tem nada de excepcional acontecendo. Em regra, são quantos membros? No mínimo? No mínimo 3. Né? A gente sabe que a comissão tem no mínimo 3 membros como regra. Então, vamos falar da responsabilidade desses membros. Como é a responsabilidade? Tu sabe que licitação é cheio de possibilidades de dar errado. De ocorrer uma fraude, de ocorrer uma contratação irregular, às vezes de forma culposa, às vezes de forma dolosa. E nisso a comissão vai ser responsabilizada, porque foi ela que conduziu esse procedimento. O problema é que a comissão ela é formada por, no mínimo, 3 membros. Então, a decisão não pode recair sobre só um. Tem que recair sobre a equipe. Só que aí entra uma outra ideia. De repente, tem 5. Pode ter 5 membros na comissão? Pode. 5 é maior que 3. Tem que ter no mínimo 3, então pode ter 5. E tem um que está dizendo assim, um dos 5 membros está dizendo assim, tá errado isso, vai dar errado isso. Os outros 4 não, tá certo. E agora como é que fica? Esse que está dizendo que vai dar errado, como é que fica a situação dele? Não tem como ele fugir? Pior que tem. Essa pessoa que não concorda com a decisão da comissão, ele faz parte da comissão. Ele é um dos membros, mas ele não concorda. Ele pode tirar o dele da reta, né? Ele pode demonstrar, tá, que ele não concorda com a decisão que foi tomada. E caso ocorra algo de errado, ele vai estar livre da responsabilidade. Então, vamos lá, ver a regra e ver a exceção. Olha só, olha como funciona. Os membros das comissões, sempre pelo menos 3, né? E sempre pelo menos 3, né? Porque no caso do convite, se tiver um servidor, aí é só ele mesmo. Então, os membros da comissão, pelo menos 3, de licitação, eles responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão. O que é solidariamente? Quer dizer, o que der errado na licitação, todos os membros respondem por isso. Isso é solidariamente. Solidariamente é isso. Tem 5 membros na comissão. Deu errado a licitação. Quem vai responder? Os 5. Os 5 vão responder. Solidário é isso, entendeu? Quer dizer que todos os membros responderão ao mesmo tempo, com o mesmo grau de responsabilidade, solidariamente. Então, tem que gravar essa informação. Como é que os membros da comissão de licitação respondem? Eles respondem solidariamente. Solidariamente. Tem outro termo que está errado. Tá? Solidariamente é diferente de subsidiariamente. Então, chegar no dia da prova, se ele falar é diferente de subsidiariamente. Então, chegar no dia da prova, se no lugar de solidariamente dizer que os membros respondem subsidiariamente, está errado. Subsidiariamente é quando responde primeiro
Um. Depois, outro. Depois o outro. Depois o outro. Então, subsidiariamente é quando primeiro responde um membro. Aí, se ele conseguir se livrar da responsabilidade, aí chama o segundo para responder. Se ele conseguir se livrar, chama o terceiro. Se ele conseguir se livrar, chama o quarto membro. Até que alguém seja responsabilizado. Subsidiariamente é assim. É primeiro um, depois o outro, até acabar os membros. Solidariamente, não tem dessa de um, depois do outro, depois do outro. É todo mundo junto ao mesmo tempo. Então, cuidado, como é que os membros da comissão de licitação respondem? Subsidiariamente ou solidariamente? Solidariamente. Quer dizer que a decisão que a comissão tomar, todos são responsáveis por essa decisão, ao mesmo tempo. Não tem um que responde mais, o outro que responde menos. Está entendido aí o solidariamente? E está entendido que é diferente de subsidiariamente? Está entendido aí o solidariamente, diferente de subsidiariamente? Agora a gente vai para a exceção. Salvo quando é que isso não vai acontecer? Quando é que um membro pode não responder junto com todos os outros, porque esse membro não concorda com a decisão. Quando é a exceção? Salvo se a posição individual divergente, quer dizer que tem um dos membros que não concorda, salvo se a posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata, lavrada na reunião em que tiver sido tomada a decisão. Então, a comissão, para tomar decisões, a comissão faz reuniões. E nessas reuniões são feitas atas. A ata descreve como foi a reunião, como foi a votação, como foi a tomada de decisão. A ata descreve tudo o que aconteceu na reunião. As decisões tomadas pela comissão constam em ata. Então, se uma comissão tem 5 membros e os 4 membros estão querendo tomar uma decisão, mas eu sou o 5º membro e não concordo, o que eu faço? Eu, no momento da reunião, eu digo os meus argumentos. Olha, isso está errado por causa disso, disso e disso. Da lei tal, da lei tal e da lei tal. Eu não concordo com essa tomada de decisão e eu quero que conste em ata os meus fundamentos para eu não concordar. E eu quero que conste em ata que eu não concordei com essa decisão. Aí pronto. Esse cara que tem uma posição individual divergente, caso dê errado essa tomada de decisão que a comissão teve, ele não vai responder solidariamente. Os 4 membros vão responder solidariamente, mas ele não, porque ele registrou em ata e ele fundamentou a posição individual divergente dele. E aí vocês entenderam a regra da responsabilidade solidária dos membros da comissão e a exceção em que uma posição individual divergente vai poder se livrar da responsabilidade solidária, mas tem que registrar em ata e tem que ser fundamentado. Não basta dizer eu não concordo, coloque em ata que eu não concordo. Não, tem que dizer coloque em ata que eu não concordo e é por causa disso, disso e disso. Tem que fundamentar. Vocês entenderam aí essa passagem? Agora vamos falar a diferença da comissão especial e da comissão permanente. Vamos falar da comissão especial e da comissão permanente. Qual a diferença das duas? Lembrando, seja a comissão especial, seja a comissão permanente, não importa. As duas terão a mesma composição. No mínimo, 3 membros, e desses, no mínimo 3, né? E desses, no mínimo 3, desses,
pelo menos 2 serão servidores qualificados e permanentes do órgão que está promovendo a licitação. Essa composição é a mesma, seja a comissão permanente, seja a comissão especial. Agora eu vou diferenciar a comissão permanente de comissão especial. A composição é a mesma, mas o destino delas é para licitações diferentes. Vamos ver. Então, comissão permanente primeiro. Comissão permanente. A investidura dos membros das comissões permanentes não excederá a 1 ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para a mesma comissão no período subsequente. Então, por que a comissão permanente é chamada de permanente? É porque ela dura até 1 ano. Não pode durar mais de que 1 ano. Por isso que ela é permanente, porque ela tem um prazo de duração determinado. Então, a comissão permanente, ela é chamada de permanente porque ela tem um período para realizar todas as licitações que o órgão for fazer naquele período. Essa comissão permanente, ela não pode ser designada para durar mais do que 1 ano. Depois de 1 ano, vai ter que fazer uma nova comissão permanente, vai ter que designar novos membros. Mas durante esse 1 ano, até 1 ano, né? Não excederá 1 ano. Não pode passar de 1 ano a designação. Pode ser menos, né? Não pode ser mais de 1 ano. Então, durante esse até 1 ano, essa comissão permanente, ela ficará responsável por todas as licitações rotineiras do órgão. É por isso que ela é permanente. Porque ela não vai fazer uma licitação só, ela vai fazer várias durante esse período de até 1 ano. Vai depender se essa comissão foi designada por 1 ano. Não pode ser designada por 1 ano e meio, nem por 2. É até 1 ano no máximo. O certo é que nesse período de até 1 ano, todas as licitações rotineiras que aquele órgão for realizar, quem realiza é a comissão permanente. Por isso que ela é permanente. Ela não foi criada para fazer uma licitação só. Ela foi criada para ficar responsável por todas as licitações naquele período de até 1 ano. E depois desse período de até 1 ano, vai ter que fazer uma comissão nova. Depois desse período de até 1 ano, vai ter que fazer uma comissão nova. Como é que faz a nova comissão? Eu posso reconduzir todos os membros da comissão de novo? Não. Se eu reconduzir todos os membros para mais 1 ano, então eu não tenho uma nova comissão. Então, o que a lei diz? Ela diz que a comissão permanente vai ter até 1 ano de duração e depois desse período eu vou ter que fazer uma nova comissão. E nessa nova comissão é vedada a recondução da totalidade dos seus membros para a mesma comissão. Então, se a comissão desse ano de 2022, a comissão é o Jonathan, o Brenner, né? É o Jonathan, o Brenner e a Gisele. Tranquilo, três membros. Deu 1 ano, encerrou essa comissão. A autoridade competente, responsável pelas contratações desse órgão, vai ter que designar uma nova comissão. Tem que designar uma nova comissão com no mínimo 3. Pode voltar os mesmos membros para o ano seguinte, para o período subsequente? Eu posso trazer de volta para essa comissão o Brenner, a Gisele e o Jonathan? Não posso. Senão, eu não tenho uma nova comissão. Eu tenho que mudar pelo menos 1. Porque se eu mudar 1 membro, aí eu já não tenho a totalidade dos membros reconduzidos. Eu posso mudar os 3. Eu posso mudar 2. Eu posso mudar 1. O que eu não posso é reconduzir todos os membros de volta. Então, eu poderia fazer uma nova comissão para o novo período subsequente, de até 1 ano de novo, para o ano de 2023. Eu poderia chamar de volta o Brenner, a Gisele, mas eu já não colocaria o Jonathan, eu colocaria, né, a Sara. Aí tá normal, eu estou seguindo a lei. Essa nova comissão, ela vai ser responsável por todas as licitações do órgão pelo próximo período, que vai durar até 1 ano. Aí depois que acabar, eu vou ter que fazer uma nova comissão e não posso reconduzir todos os membros. Vocês entenderam
a ideia da comissão permanente? Entenderam a duração dela, que é até 1 ano? Entenderam que quando for fazer uma nova comissão permanente, não posso reconduzir todos os membros? Eu tenho que mudar pelo menos um? E vocês entenderam que a comissão é permanente porque ela não é responsável por uma licitação isolada só. Nesse período de até 1 ano, ela vai fazer todas as licitações que esse órgão estiver promovendo. Por isso que ela é permanente. Todas as licitações que tiverem ali em curso naquele 1 ano, essa comissão é responsável. Ela não é criada para uma licitação só. E aí, vocês entenderam isso? Tem alguma exceção de prorrogar esse prazo de 1 ano? Não. Não, porque se prorrogar vai estar reconduzindo a totalidade dos membros. A própria lei proibiu reconduzir a totalidade dos membros. Se prorrogar, vai estar reconduzindo todo mundo. Esse negócio de mudar a galera aí, de fazer essa rotatividade, é aquela ideia que eu falei na aula passada da administração burocrática. Em 1993, a administração pública era amplamente burocrática. E a burocracia parte de uma eterna desconfiança do administrado. Como assim desconfiança? A desconfiança de que o administrado quer fraudar a licitação. Então, essa lei é cheia de mecanismos para impedir fraudes. E mudar a comissão a cada 1 ano é para impedir que a pessoa já seja ali, né, amiga do mercado, né? O cara está lá todos os anos e tal, então, pô, ele já conhece, já é amigo dos licitantes, do mercado, das empresas, e aí só dá os caras, né? Então, essa ideia aqui de mudar a comissão a cada ano é para impedir justamente isso, né? Esses cartéis sendo montados. Agora vamos falar da comissão especial de licitação. Como é a comissão especial de licitação? Olha, a comissão permanente, ela dura 1 ano. E ela vai ser responsável por todas as licitações nesse período, até 1 ano, né? Já a comissão especial, tá? Ela é formada, né? Para uma licitação específica. Então, essa comissão especial de licitação, ela também, a comissão especial de licitação, ela também tem a mesma formação da outra. No mínimo 3 membros, no mínimo 2 que sejam qualificados e permanentes, a mesma formação. Responsabilidade solidária, salvo quem manifestar posição divergente, registrar em ata e fundamentar. A mesma ideia. Só que a comissão especial, ela não é uma comissão que vai ser responsável durante 1 ano por todas as licitações. Ela é uma comissão que vai ser criada para uma licitação específica. Geralmente, essa licitação específica, ela tem um caráter específico porque ela não é rotineira. Ela não é de rotina. Por isso que ela é específica. De repente, a administração, né, vai contratar uma empresa para fazer um trabalho específico de informática. É um trabalho que não se faz rotineiramente. Não é todo ano que tem que fazer esse trabalho. É uma programação lá dentro da administração, um programa, um software que tem que ser instalado, que vai ser instalado só agora. Não é de rotina isso. Tipo assim, comprar material de limpeza é de rotina. Comprar carteiras escolares, se for a escola, se for educação, é de rotina. Material de limpeza, consumo, é rotina. Todo ano vai ter que ter isso. Todo tempo. Então, a comissão de licitação permanente é quem faz. Agora, se for para fazer uma licitação que não é de rotina e que tem um caráter específico muito grande, aí a administração pega e monta uma comissão especial. Uma comissão formada por pessoas que vão se debruçar especialmente sobre essa licitação, que vai acontecer agora e dificilmente vai acontecer de novo pelos próximos anos. Então, a comissão especial,
ela é especial porque ela é criada para uma licitação específica. E o objeto dessa licitação não é rotineiro. Se fosse material de limpeza, não seria uma comissão especial, porque material de limpeza é rotina. Seria a comissão permanente que faria essa licitação. Entenderam a ideia? Ela é especial porque ela não vai fazer uma contratação de rotina. Ela é especial porque ela é montada para uma licitação específica, uma contratação específica, algo que está fora da rotina da administração. Mas o resto é tudo igual. Essa comissão especial vai fazer essa licitação específica e, quando acabar a licitação, encerra a comissão. Ela não segue. Essa aqui não é para durar um ano, é para durar enquanto essa licitação específica estiver sendo feita. Acabou a licitação, acabou o procedimento licitatório, desfez a comissão acaba. Por isso que ela é especial. Parágrafo 5º aqui. Lembra do concurso? Eu quero saber quem está estudando aí. Me fala quais são as particularidades do concurso aí. Alguém se arrisca a falar uma particularidade da modalidade de licitação, concurso? Uma particularidade aí. Eu citei aqui o concurso e a gente já citou várias particularidades do concurso. Agora eu vou citar uma nova particularidade do concurso, da modalidade de licitação concurso. Alguém cita uma particularidade da modalidade de licitação concurso, que a gente já falou aqui? Por exemplo, qual o tipo de licitação usada na modalidade de concurso? É menor preço, melhor técnica? Qual é o tipo de licitação? Critérios próprios, né? Critérios próprios, né? O concurso não admite nenhum dos tipos de licitação. Isso é uma particularidade do concurso. Então, o concurso ele é tão diferenciado, a modalidade de concurso, que até a comissão é diferente. A comissão de licitação na modalidade de concurso também é diferente. Né? Eu sugiro que, como dever de casa, você revise aqui nossas aulas e anote todas as particularidades da modalidade concurso. Olha, concurso é o prazo máximo, né, possível, aquele prazo mínimo, né, entre a publicação do edital e a data para entregar as propostas. Esse prazo mínimo é o prazo maior que tem possível na lei, 45 dias. É uma particularidade do concurso. O concurso tem uma comissão de licitação diferente. O concurso não admite nenhum dos tipos de licitação. O concurso admite qualquer valor de contratação. O concurso é qualquer interessado. O concurso não é o concurso público que a gente faz para ser servidor, não tem nada a ver. Então, eu aconselho que você vá lá e faça a anotação de todas as particularidades da modalidade concurso. Então, mais uma particularidade do concurso. A comissão de licitação no concurso é diferente. No caso do concurso, o julgamento será feito por uma comissão especial, integrada por pessoas de reputação ilibada e reconhecido conhecimento da matéria em exame, servidores públicos ou não. Lembra daquela regra de que a comissão tem no mínimo 3 membros e desses, no mínimo 2 são servidores permanentes do órgão? Pois é, no concurso, se quiser fazer uma comissão com no mínimo 3 membros, sendo que nenhum é servidor público, pode. Pode montar uma comissão com 3 membros, sendo que nenhum é servidor público do órgão. Nenhum é servidor público. Pode. O cara vai ser da comissão e ele não é servidor público. Isso mesmo. Porque o objeto do concurso é muito específico. E, de repente, eu não tenho servidores que possam estar aptos a fazer o julgamento das propostas. Então, se a administração quiser contratar um trabalho artístico, um novo hino para o município de Macapá, vai fazer um concurso. Quem que vai julgar isso? Será que acho 3 servidores permanentes do órgão que tenham conhecimento nessa área de composição musical, hino? Dificilmente. Eu tenho que pegar 3 pessoas que trabalhem com isso, né? Que sejam dessa área de música e tal, maestros e tudo mais, e que possam fazer um julgamento ali
né, se aquilo ali, do ponto de vista musical, técnico, artístico, a letra, realmente representa a cara do município, né, a história do município, a letra, a melodia, a composição musical, tudo isso daí é muito específico. Então, de repente, eu não tenho 3 servidores com essas características. Aí eu posso fazer uma comissão com pessoas que não são servidores, mas que dominam essa área. E essas pessoas, elas precisam ser pessoas de reputação ilibada e reconhecido conhecimento da matéria. Reputação ilibada para impedir que coloque alguém, né, que já foi preso, por exemplo, e por causa disso, desse antecedente criminal, né, não tem a reputação ilibada para participar de um procedimento licitatório, por exemplo. Então, tem que ter reputação ilibada e tem que ter reconhecido conhecimento na área, na matéria que está sendo feito o concurso, na matéria técnica, científica ou artística que esteja sendo feito esse concurso. Então, a modalidade de licitação-concurso tem uma comissão diferenciada. Ela é formada por servidores públicos ou não. Tem que ser servidor público ou não. Pode não ser servidor público, mas tem que ter reputação ilibada e tem que ter conhecimento da matéria. O concurso é diferente. Agora vamos falar aqui do pregão. O pregão tem a figura do pregoeiro. É o pregoeiro que conduz as fases da modalidade pregão. O pregão está lá na Lei 10.520, é uma lei própria. O artigo 3º diz assim: a fase preparatória do pregão observará o seguinte, inciso 4º. A autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e também designará respectiva equipe de apoio. Pregoeiro é uma coisa, equipe de apoio é outra. O pregoeiro é responsável por conduzir as fases. A equipe de apoio auxilia o pregoeiro, cuja atribuição inclui, dentre outras, olha as atribuições aí do pregoeiro. O recebimento das propostas e lances, análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor. Aqui, no caso do pregoeiro, o trabalho vai até a adjudicação. O pregoeiro, ele só não homologa. Eu vou fazer essa diferença na próxima aula. Eu vou mostrar todas as fases aqui. Eu vou te mostrar até onde trabalha a comissão de licitação da Lei 8.666. Depois eu vou botar todas as fases do pregão e eu vou te mostrar até onde trabalha o pregoeiro. Tem que saber até onde cada um desses trabalha. O pregoeiro trabalha mais, porque ele faz a adjudicação. A comissão de licitação trabalha um pouco menos, porque a comissão de licitação não faz a adjudicação. A gente vai saber o que é a adjudicação, né? Próxima aula. Então, tem pregoeiro e tem equipe de apoio. Olha o que é a equipe de apoio. A equipe de apoio deverá ser integrada, em sua maioria, por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego da administração. Então, a equipe de apoio não diz exatamente quantos membros tem, é a autoridade competente que vai designar, mas a maioria tem que ser servidor concursado ou, né, é servidor concursado. Carga efetiva é servidor concursado, emprego público também é servidor concursado. Emprego público porque pode ter pregão também em uma entidade que contrata empregados públicos, por exemplo. Então, a equipe de apoio, a lei não disse quantos membros tem, mas disse que a maioria tem que ser servidor concursado. O que é o servidor concursado? É o servidor que ocupa cargo efetivo e é o servidor que ocupa emprego na administração. Os dois são concursados aí. E desses, preferencialmente pertencentes ao quadro permanente do órgão. Tá? Do quadro permanente é porque o servidor é concursado daquele órgão que está fazendo a licitação. Então, aqui, a equipe de apoio, essa lei de 2002 do pregão, ela já não é tão burocrática como a outra, que é de 93. Então, nessa lei do pregão, ele não se preocupou em dizer os números. É no mínimo 2, é no mínimo 3. Ele não se preocupou em dizer os números porque ele está mais preocupado em alcançar resultados do que em cumprir regras. Essa é a diferença da burocracia, que é a Lei 8.666, para a administração gerencial. Essa lei do pregão já foi feita na administração gerencial.
Na administração gerencial, que é a administração que a gente vive hoje, a preocupação maior é com os resultados e não com o cumprimento de regrinhas. Pode ver que na outra lei, tudo ele coloca as condições, os números. É um negócio muito burocrático, muito cuidadoso para impedir fraudes. Já aqui no pregão, uma lei que já não foi feita no regime burocrático, foi feita no regime gerencial, é um regime que se preocupa mais com resultados e não com o formalismo dos processos. Aqui na lei do pregão, ele já não bota os números. Ele fala a maioria. Por quê? Porque dizendo a maioria vai facilitar que isso aconteça na prática do que se ele bota os números. Entendeu a lógica? Quando ele fala a maioria, ele está promovendo mais resultados, mais possibilidade disso dar certo do que se ele botasse 5, no mínimo 3 e tal. Aí isso daí ia dificultar o negócio. Entendeu? Então, essa lei aqui não se preocupa em dizer os números aqui da equipe de apoio. Só fala que tem que ser a maioria de servidores de carga efetiva ou emprego público. E dessa maioria, preferencialmente, eles têm que ser pertencentes ao quadro permanente do órgão ou da entidade que está promovendo a licitação. Sem falar em números, que é para facilitar que isso se efetive e se torne uma equipe de apoio. E a última informação sobre a equipe de apoio é que no âmbito do Ministério da Defesa, tá? Onde está a Marinha, Exército, Aeronáutica, no âmbito do Ministério da Defesa, as funções de pregoeiro e de membro da equipe de apoio poderão ser desempenhadas por militares. É porque lá no Ministério da Defesa eu tenho Marinha, Exército e Aeronáutica. Lá eu não tenho servidores públicos civis. Lá na Marinha, Exército e Aeronáutica, tá? Que são órgãos pertencentes, subordinados ao Ministério da Defesa, eu tenho militares, que são militares, eles não são civis, né? Então, a lei resolveu fazer essa ressalva e dizer que no Ministério da Defesa, nos pregões do Ministério da Defesa, é possível colocar um militar como pregoeiro e como membro da equipe de apoio, né? Ele fez essa ressalva porque aqui na lei ele fala que são servidores públicos, né? Servidor público e empregado público que pode fazer parte dessa equipe de apoio, por exemplo. Lá aqui na anterior, ele fala que o pregoeiro é um servidor público, tá aqui, ó, servidor. Enquanto que o militar, ele não é classificado como um servidor, porque servidor público é necessariamente civil, né? O militar, doutrinariamente, é classificado como um militar. Ele é agente público militar. Ele não é servidor público civil, tá? Essa é uma classificação com análise na Constituição Federal, que considera que servidores públicos são civis e militares, por não serem civis, eles são classificados como agentes públicos militares, tá? E não como servidores públicos militares. É uma classificação. Então, com receio dessa classificação, o legislador fez essa ressalva de dizer que no Ministério da Defesa é possível que um militar, ou seja, ele não é civil, ele não é servidor público civil, mas um militar pudesse fazer papel de pregoeiro e de membro da comissão. Ele fez essa ressalva para essa interpretação doutrinária não impedir que militares pudessem ser pregoeiros lá no Ministério da Defesa. Então ele teve esse cuidado doutrinário. A Maria Silvia Zanella de Pietro fala: servidor público é necessariamente civil e o militar é um agente público militar. Ele não é civil, logo, ele não pode ser classificado como servidor público. Em aspectos práticos, isso não muda nada para o militar. Mas em aspectos doutrinários, teóricos, né, divide os grupos dos agentes públicos. Né, servidores de um lado, militares de outro. Em aspectos teóricos. Né? Isso também traz outras consequências. O servidor público civil se aposenta. O militar, que não é servidor público civil, ele vai para a reserva, ele é reformado depois. São coisas diferentes, Aposentar e ir para a reserva são coisas diferentes. Um é do civil, o outro é do militar. Entendeu? Então, tem essas regras aí. O civil não está sujeito apenas que envolvam a liberdade dele, né? Detenção, prisão. Mas o militar está sujeito a uma pena administrativa que tire a liberdade dele
detenção, prisão, né? Como regra, né? O militar está sujeito a penas administrativas que tiram a liberdade dele. E, então, tu vê que um é civil, o outro é militar. Então, são modalidades diferentes. É por isso que são grupos diferentes. É por isso que foi feita essa ressalva aqui. Tá? Então, quiser ser servidor público propriamente dito, seja um servidor público civil. Você vai estar sujeito a umas regras, coisas boas e ruins. Se você quiser ser um militar, você vai ser um agente público do grupo de militares. Você vai estar sujeito a outras regras, coisas boas e coisas ruins também. Coisas boas e coisas ruins. Um militar, por exemplo, não pode fazer greve. Um exemplo. É uma coisa ruim. Mas a previdência é melhor. É uma coisa boa. E por aí vai. E por aí vai. Tá? Um é civil, outro é militar. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula, eu vou mostrar as fases e vou mostrar até onde trabalha a comissão de licitação e até onde trabalha o pregoeiro dentro das fases. Tá ficando um curso completo aí, né? Tá ficando um curso completo. A próxima aula vamos falar das fases aqui. Vamos ver até onde trabalha o pregoeiro, até onde trabalha a comissão de licitação. Mas eu já dei o spoiler, né? E aí, tranquilo aí a aula de hoje?